Já está aqui a Vera Magalhães e o Joseval Peixoto, que vai anunciar o nosso convidado. Nosso convidado é Geraldo Alckmin. O governador de São Paulo sempre atendeu o chamado do jornalismo da Jovem Pan, menos esse ano. Esse ano ele não veio nenhuma vez. Mas hoje ele está aqui até com uma... Hoje é um outro homem com uma responsabilidade muito grande de participar no comando de uma eleição presidencial. Bom dia, governador Geraldo Alckmin. Já está preparado, governador? Muito bom dia, Joseval Peixoto, Tiago Berraich, Vera Magalhães, todos os ouvintes da Jovem Pan. Preparado, animado, acho que vamos encerrar um ano que foi difícil. A gente pode dizer que o copo meio cheio, meio vazio, né? Eu prefiro vê-lo meio cheio. Ano duro, 13 milhões de desempregados, uma crise muito grande, mas iniciando uma recuperação. E São Paulo tem tido aí boas notícias aí nessa recuperação da atividade econômica. Acabei de receber um documento do setor têxtil, Joseval. 7 mil empregos foram gerados depois que nós fizemos uma redução de ICMS. E ontem, aliás, vou agora às 10 da manhã, nós estamos fazendo um grande ajuste fiscal. Fazendo ainda um esforço grande. Fizemos uma economia perto de R$1 bilhão, que vai desde viagens, poupa-tempo, aluguéis, comitê gestor para redução de contratos, substituição de frota por aplicativo. Então, um esforço grande de redução. E eu vindo para cá ainda vinha pensando, né? O governo federal tem 3,5 trilhões de orçamento. Quanto é possível economizar para poder equilibrar as contas públicas e com isso você retomar o crescimento, né, que é o que interessa, emprego e renda, tirar esse estado ineficiente, né, das costas dos trabalhadores e dos empreendedores brasileiros. Bom dia, Vera. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos aqui no estúdio. Bom dia, governador. Bom dia, Vera Magalhães. O senhor viu que antes aí das 7 da manhã o senhor já engatou uma primeira falando de São Paulo e passando para o Brasil. Então o seu foco está dividido nesse momento entre São Paulo e o Brasil. E isso já prenuncia uma campanha à presidência que hoje em dia já não é muito segredo para ninguém, sua disposição de concorrer. O senhor fala dessa possibilidade de economia no governo federal, mas a previsão para este ano e para o próximo é de um déficit bastante pronunciado. Como que o senhor acha que é possível o Brasil dar uma virada desses déficits sucessivos que tem tido desde o governo Dilma, governo Temer, e sem previsão ainda de ter superávit? Como dar essa virada sem prejudicar investimento? Olha, Vera Magalhães, eu entendo que não tem como os estados irem bem se o Brasil não for bem. Então é fundamental que o país vá bem, né? Se o Brasil for bem, os estados podem todos melhorar. Então é central a recuperação econômica do nosso país. E você colocou bem, a questão central é a questão fiscal. Nós tivemos uma política fiscal frouxa que levou a um déficit primário. Quer dizer, imagine quem está nos ouvindo, você dever 4,5 trilhões, que é a dívida pública bruta federal, não pagar absolutamente nada, nem de principal, nem de juros, e ainda gastar todo ano 160 bilhões a mais do que arrecada. E ainda vendendo o sofá, a geladeira, o sofá, quer dizer, fogão, vendendo para tapar buraco. Então é evidente que há necessidade de medidas duríssimas no sentido fiscal. E com uma política fiscal correta, é possível você ter política monetária com juros baixos e câmbio competitivo. E aí o Brasil cresce. Eu acho que não tem solução sem crescimento. Governador, como presidente do PSDB, que o senhor foi eleito há pouco tempo, há poucas semanas, como é que o senhor vai encaminhar a discussão sobre a reforma da Previdência? Porque o governo hoje, inclusive, tem declarações do ministro Carlos Marum, dizendo que não tem problema pagar os parlamentares para apoiar a reforma. De que maneira o PSDB vai encaminhar essa discussão, já que tem data até marcada até fevereiro? Olha, o PSDB é favorável à reforma da Previdência, já tomou posição sobre isso, já fechou questão em relação a essa matéria e somos contra toma lá da cá. Aliás, nem pode, né?
Eu acho que foi um equívoco do ministro, tenho certeza que ele vai corrigir isso, porque nem pode instituição financeira vincular liberação de financiamento a órgão público à votação de parlamentares. Isso é inconcebível, né? Isso é um retrocesso. Governador Geraldo Alckmin, o senhor, talvez por ser do Vale, próximo a Minas, o senhor trabalha em silêncio e trabalha bem. De repente o senhor é o presidente do PSDB. Como é que está a guerra lá dentro? O Serra está fora, o Aécio está fora, agora tem também o Arthur Vigílio, é o senhor mesmo homem, que negócio é esse? Olha, Joséval, todos os partidos estão fragilizados, porque quando você tem 35 partidos, essa fragmentação partidária, os partidos todos estão fragilizados. O PSDB não é uma exceção, é igual aos outros. Por isso, acho que a mãe de todas as reformas é a reforma política. Nós estamos com um modelo político totalmente exaurido, né? Exaurido. E a política, em consequência disso, vem piorando. Se for verificar, tudo melhora no mundo, né? A ciência, a medicina, tudo vai avançando, tecnologia, comunicação, e a política piora. É um princípio em medicina que diz: suprima a causa, que o efeito cessa. Nós precisamos agir na causa, não apenas no efeito. Então a reforma política, com cláusula de barreira, diminuindo o número de partidos com disciplina, com fidelidade partidária, com programa, voto distrital misto, para o eleitor poder participar, cobrar do seu eleito, participar do mandato, é essencial. O PSDB, nós estamos procurando estruturá-lo para participar das eleições do ano que vem como um instrumento de vontade da população. Embora reconheça que as pessoas vão votar muito mais no candidato do que no partido, né? Esse é um fato. Mas os partidos são importantes, as alianças são importantes até para o tempo também de rádio e televisão. Governador, como nós estamos na nossa rede, nós somos obrigados a interromper por uma janela comercial e daqui a pouco a gente volta com a entrevista em AM, FM, Rede Jovem Pan, mais de 100 emissoras em todo o Brasil e também por imagens na internet. Até já. De volta também com imagens aqui na Jovem Pan, entrevista com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e Vera Magalhães. Governador, o senhor falou da necessidade, a importância da reforma da Previdência para esse equilíbrio fiscal que o senhor reputa tão importante. E depois, ao falar dos partidos, o senhor disse que há que ter disciplina e cobrar dos partidos que eles tenham coerência, etc. Como compatibilizar as duas coisas no caso do partido que o senhor preside, o PSDB? Houve um fechamento de questão a favor da Previdência, mas primeiramente se disse que era um fechamento de questão sem punição para quem votar contra. E a gente sabe que quase metade da bancada ainda não está decidida a votar a favor da Previdência. Como vai ser esse convencimento ou esse fechamento de questão? Como isso vai ser levado a cabo? Olha, nós somos favoráveis à reforma, Vera Magalhães, primeiro pela questão de justiça. Eu defendi sempre, eu estudei muito Previdência Social quando deputado federal, um modelo único, um regime geral de previdência para todos os trabalhadores, sejam da iniciativa privada, seja do governo. Em São Paulo nós já fizemos a reforma, já a fizemos em 2011, para vigorar a partir de 2013. Então todos os novos funcionários só vão aposentar com o teto do INSS e faz uma capitalização individual. Então pode ser do judiciário, ganhar 35 mil, a aposentadoria vai ser 5 mil reais. A partir daí é previdência complementar, a Previcom, e não é mais benefício definido, mas contribuição definida. A pessoa é capitalização individual, é o que ela capitalizou na sua conta de previdência complementar. Então o déficit vai ser zero. Então tem dois sentidos a reforma. Primeiro, de justiça, porque hoje você paga os benefícios previdenciários mais altos através dos impostos indiretos. Então o trabalhador, que a média de aposentadoria ano passado foi de R$ 1.100 no INSS, a média foi R$ 1.191, é ele que paga o alto salário da aposentadoria do setor público. Com isso, corrige. Então, isso é a primeira medida, você tem um sistema mais justo. E o segundo é reduzir o déficit. Só o setor público federal tem um déficit de 80 bilhões de reais, e ele é crescente.
Então esse é o objetivo da reforma. De um lado, você diminui privilégios, você tem um sistema mais justo, e de outro lado você reduzir o déficit que acaba prejudicando a economia. Veja a questão fiscal como é relevante. O que levou o Brasil a ter a maior recessão da sua história? 13,5, quase 14 milhões de desempregados. Se você pegar as outras recessões do Brasil, 1914, na Primeira Guerra Mundial, 1929, quando quebrou a Bolsa de Nova York, aí nós tivemos 50 anos de crescimento da economia até a década de 80, chamada década perdida. Aí tivemos crise do petróleo, depois Collor, depois 2008 para 2009 o Lula. Sempre foi em V a recuperação. 2 anos depois o PIB já estava crescendo e forte. Agora não. Nós tivemos 3 anos e meio de perda de renda. A população perdeu quase 9%. Por quê? No momento que o mundo inteiro cresce. É o melhor momento de liquidez. O PIB da economia mundial deve crescer 3,2% esse ano. É todinha responsabilidade interna. Foi o desajuste das contas públicas. E aí o senhor vai com esse discurso convencer os tucanos? Porque o senhor ainda não me disse qual vai ser essa margem. Convencimento. Eu acho que nós já temos hoje maioria e poderemos passar para aprovar uma PEC. Você precisa ter 3/5. 60% dos votos, é maioria qualificada, 308 votos. Eu acho que o PSDB ultrapassará esse número. Estamos trabalhando para isso. Mesmo no ano eleitoral? Isso é uma questão, o que a gente acredita que é de interesse do país, que é de interesse da população, a gente deve primeiro explicar, né? Primeiro dizer qual o objetivo, segundo fazê-la. Quanto mais você postergar isto, mais grave será a situação. Governador, mudar o tema. Há muitos anos, no começo da sua carreira como governador, curiosamente o senhor me ligou, eu nem acreditei, estava pela 23, a minha secretária falou: o governador quer falar com você. O governador quer. E era. O senhor pessoalmente me convidou para comparecer ao Palácio. Queria falar com o jornalista. Era vivo o Fernando Vieira de Mello, eu fui até em missão oficial. E o senhor me expôs claramente que no Rio de Janeiro havia um acordo, era uma suposição, entre o governo e o crime organizado. E que São Paulo ia enfrentar o crime organizado. Como enfrentou, depois tivemos uma série de problemas. Só que o crime organizado cresceu. Hoje ele coloca suas malhas além das fronteiras brasileiras. O senhor lutou sem dúvida, ganhou a guerra até, mas o PCC também não morreu. O senhor vai para presidente da República. O grande drama do Brasil são as fronteiras e o ingresso de armas e drogas. O senhor já pensou nisso? Olha, essa é uma questão... O senhor vai enfrentar isso? O Joséval, essa é uma questão central. Vai estar no ápice, no topo, além da questão de emprego e renda, renda, emprego e renda, a questão da segurança. É no Brasil inteiro. Não é um problema só de um estado. E eu vejo que tem 2 ausentes nesse embate. Um ausente, hoje a polícia é só do estado. Vejo 2 ausentes. Um ausente é o governo federal. Ele tem que entrar para valer na luta contra o crime organizado, especialmente tráfico de droga e tráfico de arma. Tráfico de droga é crime federal. Tráfico de arma é crime federal. Lavagem de dinheiro é crime federal. Então o governo federal tem que liderar o combate à criminalidade. Ele não entra porque morre gente, tem crime e desgasta politicamente. Mas ele tem que ser o líder desse trabalho. O outro é o município. Polícia é ação local, no território. Você pegar o livro do Rodolfo Giuliani, metade do livro dele, Prefeito de Nova York, é sobre segurança, porque é tudo municipal. A polícia é municipal, o bombeiro é municipal. Então, o Brasil, nós temos que trazer esses 2 entes. O federal, porque a questão diplomática
Itamaraty, relação com os países vizinhos, veja a complexidade disso. Estados Unidos tem 5.000 quilômetros de fronteira seca com o México. Nós temos 17.000 quilômetros de fronteira seca com mais de 10 países, fora o mar. Então é evidente que nós só vamos vencer isso com tecnologia e com grande empenho. Mas precisa de mudança constitucional para fazer essa redivisão das responsabilidades? Eu acho que não é tanto questão constitucional, é de você adotar como governar é escolher. Nós temos que escolher as coisas. Segurança é uma questão hoje do país inteiro. E quanto mais pobre a região, mais grave é a situação. Quem é a vítima da droga? É um jovem do sexo masculino e de baixa escolaridade. Então, quanto mais pobre a região, mais grave é a situação. Eu vejo que é uma questão nacional. São Paulo até reduziu, no caso de homicídio, morriam 13.000 pessoas assassinadas por ano, no ano 2000. Reduzimos para 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. O ano passado foram 3.600 pessoas que morreram por homicídio. Hoje a maior causa externa de morte, Joseval, Vera e Tiago, não é mais homicídio, é acidente rodoviário. É 2 vezes mais perigoso se andar de carro ou andar de moto do que o risco de um homicídio. Então a questão de segurança, ela é central para salvar vidas. O jovem que morre, os meninos, os jovens nos finais de semana, e enfrentar essa epidemia da dependência química, que é uma questão de saúde pública. Então, de um lado, dar a mão ao jovem para ele sair da dependência química. É doença como é pneumonia, apendicite, você precisa ajudar. Nós temos aqui um hospital especializado, além do CRATO, de 24 horas, e de outro lado, combate ao narcotráfico e ao tráfico de armas, que é um grande problema também. Aqui na nossa rede Jovem Pan, estamos recebendo o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, a AM/FM, mais de 100 emissoras em todo o país. Mais um breve intervalo, voltamos já. Bom, de volta com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, estamos ao vivo em AM/FM, Rede Jovem Pan News, e também já com a nossa transmissão por imagens na internet. Governador, falando agora sobre política, o senhor inclusive ontem deu uma declaração dizendo que as prévias não vão dividir o partido. O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, esteve aqui nos estúdios da Jovem Pan, inclusive há umas 2 semanas. Como que o senhor vai trabalhar isso no partido? Com outro interessado ou outros interessados também concorrer com o senhor? Olha, eu sempre defendi que quando você tem para cargo majoritário mais de um candidato, que você amplie a escuta. Os partidos são muito cartoriais no Brasil. O cara que tem o livro de ata, tem o domínio do partido, toma conta. Não, democracia começa dentro de casa. Então, nós que defendemos valores democráticos temos que exercê-lo dentro dos partidos. Eu vou mais longe, eu sou favorável ao modelo americano de primárias. Como é que os Estados Unidos consegue, com 2 partidos praticamente, democrata e republicano, ter novas lideranças? Porque tem primária. Um Barack Obama não existiria se não fossem as primárias do Partido Democrata. Mesmo no Partido Republicano, foram 17 pré-candidatos. Então, partido grande, que tem bons nomes, tem quadros, precisa escolher. Eu sempre digo, prévia não divide, prévia escolhe. Você pode escolher numa mesa de 5, 6 pessoas, ou numa convenção de 100, 200 pessoas, ou ouvir 1 milhão de filiados no Brasil inteiro. E eu defendo que o voto seja igual. O governador, o senador é o mesmo voto do filiado. É prévia mesmo. Aliás, nós somos o único no Brasil, o único partido que faz prévia. Como é que foi escolhido o João Dória para ser candidato a prefeito de São Paulo? Foi prévia. Você fez uma prévia, votaram 7.500 pessoas. Mas é uma tradição recente, né? De 2 eleições municipais para cá. Nacionalmente nunca foi feita, né? Em 2006 o senhor não passou por prévia? Não né? passei porque só eu era candidato. Tem um fato interessante, Vera. Quando o partido foi fundado, eu fui a 7ª assinatura na fundação em 1988. Em 89 teve eleição para presidente da República. O Mário Covas foi o nosso candidato a presidente. Então teve prévia, mas só tinha ele. Então eu falei para ele, senador, o senhor vai me liberar de ir a Pindamonhangaba votar?
na prévia, porque é só o senhor mesmo. Ele falou, não libero. Hoje sou só eu. Amanhã vai ter mais de um. Nós temos que começar a fazer as prévias. Então você vá lá e vote para dar exemplo. Eu me lembro que eu fui na Câmara Municipal, tinha uma fila ali de umas 10 pessoas, entrei na fila, votei, mas efetivamente só ocorreu aqui na capital, já por 2 eleições. E na última, eu me lembro que nós não estamos muito acostumados, né, com disputa. Então, uma das matérias da imprensa foi tucanocídio político. Você gosta de lembrar essa minha matéria, né? Os tucanos iam voar pena para todo lado, né? E, no entanto, qual foi o resultado? Ganhamos no primeiro turno. A democracia, ela é... O tucano sobreviveu. Mas teve tucano que saiu do ninho, foi embora. Mas cada um tem as suas decisões. Mas o fato é que o partido ganhou no primeiro turno, coisa que nunca tinha ocorrido. Então, qual a minha tese? E a gente deve ser coerente, fazer as coisas por coerência. Então, seja eu candidato, e quando, amanhã o senhor acha que o seu nome... Eu acho que deveria ser. Em março é a tal da janela, né? O que é a janela? É a possibilidade de mudar de partido sem perder o mandato. Então, qual é o recomendável? É que a gente defina o candidato antes da janela. Se você entrar em março sem definição de candidato, você pode ter problema de alguém querer sair do partido, enfim. Então, eu acho que a gente poderia fazer até o início de março a prévia. E prévia que todos possam votar. Governador, falando em tucanocídio, o ex-presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves, é acusado aí de ter participado de crimes na Lava Jato. Ele é denunciado, ainda não teve a denúncia analisada pelo Supremo, mas chegou a ter o pedido de afastamento do mandato, recolhimento noturno, e viu a sua popularidade cair de quase presidente da República a hoje talvez o político mais rejeitado do Brasil. Tem uma certa pressão interna pela expulsão do senador Aécio Neves. Eu queria ouvi-lo como presidente do PSDB, como o senhor acha que tem que ser a postura do partido em relação a esse seu filiado enrolado? Olha, o PSDB fez o que tinha que fazer. Imediatamente pediu para que ele se afastasse da liderança, da presidência do partido. Aliás, o pedido era não licença, mas era que ele renunciasse mesmo à presidência. Ele se afastou. O senador Tasso Gereissati, que era um dos vice-presidentes, assumiu nesse período. Houve uma questão interna lá, e como o Aécio não apenas se licenciou, ele acabou voltando para não permitir que o Tasso continuasse erradamente. Aliás, eu disse isso pela imprensa na época, olha, não devia ter feito isso. E depois fizemos uma convenção, aliás, nós renovamos o partido desde a base. Fizemos em outubro a convenção municipal no Brasil inteiro, novos diretórios. Em novembro, as convenções estaduais no Brasil inteiro, e em dezembro, 9 de dezembro, a convenção nacional, que eu fui eleito presidente. Então, renovamos toda a executiva, Instituto Teotônio Vilela. Então, o Aécio já não faz parte mais da executiva partidária e vai se defender. Eu acho que direito de defesa todos têm. Governador, o seu vice Márcio França, que deve assumir o cargo assim que o senhor deixar o governo, o senhor tem que se desincompatibilizar, se confirmar a candidatura. É legítimo que ele tente a candidatura ao governo de São Paulo? E como é que vai ficar? Porque o PSB sempre apoiou o PSDB. E como é que ele vai ficar? Como é que Vou fica? Só pegar uma carona na pergunta do Thiago, porque ele esteve aqui conosco na semana passada e disse textualmente que quem não apoiar a sua, no caso dele, candidatura ao governo, terá de deixar o governo. Antes mesmo de assumir, ele já está demitindo o secretário. Queria que o senhor dissesse como é que vai ser isso, porque o PSDB provavelmente vai ter um candidato aqui em São Paulo. Olha, é natural, né, que ele, aliás, ele assumindo, se eu realmente me afastar e ele assumir o governo do estado, ele só pode ser candidato a governador, não pode ser candidato a nenhum outro cargo. É legítimo, é natural que a pessoa aspire ser governador sendo vice. Qualidades não lhe faltam. O Mário Covas dizia que o Márcio França foi um dos melhores prefeitos de São Vicente, que é uma cidade que não é rica, uma cidade que tem muitas carências, e fez um belíssimo trabalho, tanto é que foi por várias vezes deputado federal e dirigente do PSB.
O ideal é que estejamos todos juntos. E tem tempo ainda para isso, né? Nós temos muitos partidos no Brasil, infelizmente. Então, enquanto não vem a reforma política, temos que ter sempre pontes, né, com todos esses partidos. Eu sempre tive grande admiração pelo Eduardo Campos. Aliás, por isso o PSB me apoiou em São Paulo, fizemos uma coligação aqui. E o ideal é que nós mantivéssemos essa coligação. Se não for possível e tivermos 2 candidaturas, para isso tem segundo turno, né? Você mantém aí um bom relacionamento. Governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, sendo entrevistado hoje aqui no Jornal da Manhã, em AM, FM, toda a rede ligada, mais de 100 emissoras em todo o país e também por imagens na internet. Voltamos em instantes. Nós estávamos aqui no plano estadual ainda, do vice-governador do PSB, que vai se candidatar à reeleição, etc. Então ficava no plano do estado. Eu pergunto do PSDB, o senhor vai apoiar quem? Olha, a questão estadual, ela é depois da nacional, Joseval. Então, primeiro nós vamos fazer lá a prévia nacional, escolher o candidato a presidente da República, depois caminha para os estados. Eu sempre sou da tese de que o tempo ajuda na melhor solução. Quer dizer, a gente não deve se precipitar, porque o tempo vai trazendo as soluções mais naturais, né? E eleição em ano par, nós ainda estamos em ano ímpar, então virando o ano, aí começa aí o processo de escolha. Agora, governador, desculpe insistir, não seria natural o João Dória deixar a prefeitura? O senhor acha que o eleitor do PSB não ficaria, não sei, irritado ou não espera que ele largue a prefeitura no meio? Olha, essa é uma questão de foro íntimo, né, de avaliação. Eu acho que, de um lado, é claro que é cedo, né, para você deixar a prefeitura. No segundo mandato, isso é mais natural do que no primeiro. Agora, de repente, a população pode entender que é uma alternativa também para o governo do estado. O João Dória é muito trabalhador, pessoa inteligente, preparada. Eu acho que ele vai tomar essa decisão mais próxima, né, do tempo, que é a primeira semana de abril. Governador, na semana passada a gente ficou conhecendo os termos do acordo de leniência fechado pela Odebrecht, pela Camargo Correia com o CAD, com o governo federal, em que eles citam um cartel que operou em vários lugares, entre eles em São Paulo, no governo, em obras do metrô e outras, em que seria combinado antes o preço e antes quais obras cada empresa venceria. Queria saber se existe alguma investigação em curso para apurar eventuais responsabilidades, corresponsabilidades de agentes do governo nesse cartel, e se o senhor acha que essa notícia da existência desse cartel e dele ter vigorado por muitos anos em São Paulo pode prejudicar a sua candidatura e uma candidatura do PSDB aqui no estado. Olha, Vera, cartel se faz fora do governo. São empresas que, procurando diminuir a disputa, se acertam fora do governo para ter menos disputa. Tanto não é fácil de você descobrir que existe um órgão só para isso, que é o CAD. Então o CAD é só para evitar monopólio, evitar cartelização, evitar que as empresas se associem para ter menos disputa. Tomando conhecimento, nós já acionamos a Procuradoria-Geral do Estado, a Controladoria-Geral do Estado, a Corregedoria do Estado. O governo é vítima e o governo será indenizado. Nós tivemos um caso de uma licitação do metrô que o governo já foi indenizado em quase 60 milhões de reais. E agora será a mesma coisa. E se tiver algum agente público envolvido, ele será punido. Transparência total. O doutor Elival da Silva Ramos, que é o Procurador-Geral do Estado, já está tomando as medidas para entrar na Justiça e vai trabalhar junto com o Ministério Público. Comprovado, o governo será indenizado. Governador, o seu secretário de Transportes Metropolitanos, o Clodoaldo, chegou a dizer ontem que é possível que o Estado já indique ou já sinalize como é que será o reajuste do metrô nesse ano. Já faz tempo que não há reajuste e isso talvez seja até um anúncio casado com a Prefeitura de São Paulo em relação aos ônibus. O senhor tem já o valor? O senhor poderia adiantar o valor aqui para os nossos ouvintes e internautas? Ainda não, Tiago, mas quero dar aqui uma boa notícia. Nós deveremos, nas próximas semanas agora, entregar 2 estações de metrô. Na linha 4, nós vamos entregar a estação Mackenzie e Higienópolis,
uma estação importantíssima, ela está praticamente pronta, está na fase lá de quase de teste. E na linha 5, a estação Eucalipto. Em março, a estação Oscar Freire na linha 4. Em fevereiro, aí 3 estações. Na linha 5, Moema, a ACD Servidor e Hospital São Paulo. A linha 5 é a chamada linha da saúde, porque ela atenderá o Hospital do Servidor, a ACD, o Hospital São Paulo, o Hospital Edmundo Vasconcelos. Então, uma linha importantíssima. Quando chega na Chácara Klabin, governador? Abril, Antes nós... do senhor sair do governo? Não sei se na primeira semana, né? Mas, enfim, abril, Chácara Klabin e Santa Cruz. Aí acaba a linha. Aí fica faltando só... Algumas intermediárias. Não, uma só, Campo Belo. São 11 estações. Nós entregaremos praticamente 10, porque 4 já foram entregues. E uma fica para o segundo semestre, que é Campo Belo. E teremos os 2 aeroportos interligados ao sistema metroferroviário. Cumbica com a linha 13 da CPTM. Em março, o trem chega no aeroporto. Então, linha 13 agora é uma linha nova da CPTM, ligando da Luz até o aeroporto de Cumbica. E o aeroporto de Congonhas, ligado à linha 17 do monotrilho. Essa leva mais 1 ano de obra. Mas nós vamos dar uma boa acelerada. A obra está parada? O monotrilho? Não. O monotrilho está funcionando. Nós estamos hoje no monotrilho da linha 17 em torno de 1.000 trabalhadores. E no monotrilho da linha 15, que nós vamos entregar em março, 8 estações. Tem quase 2.000 trabalhadores. Eu sou entusiasta da questão de infraestrutura, Joseval, porque o grande desafio do mundo moderno é emprego e renda. Porque a tecnologia moderna, ela permite você produzir mais com menos emprego. Você produz mais com menos emprego. Mas a economia moderna ainda não inventou consumo sem salário. Não tem como ter consumo se as pessoas não têm salário. Então nós temos que ter um foco na questão de emprego e renda. E aeroportos, portos, estrada, ferrovia, metrô, isso é muito emprego. Água, esgoto, saneamento básico. Eu vim ouvindo aqui no carro a rádio e vocês falando aqui do Rio Grande do Norte, da seca no Nordeste brasileiro, né, que está muito dura. Aliás, não é só no Nordeste. Mesmo aqui em São Paulo, no mês de dezembro, a expectativa média é de 230 milímetros de chuva. Choveu menos de 100. Choveu 87 milímetros. Nós não temos um problema de água, porque estamos com um super sistema. Mas a chuva tem sido menor do que o previsto. Governador, o companheiro Tiago Verratti citou aqui o secretário dos Transportes, Clodoaldo Pelicione. Eu vou fazer uma pergunta ao senhor sobre isso, mas depois da nossa janela. Hoje de manhã, eu não ouvi direito a matéria, mas era uma matéria muito importante sobre Belém, uma moradia, etc. Eu gostaria que, pedindo licença aos companheiros, que na volta o governador falasse sobre essa questão. É a PPP dos nossos trilhos. Comerciais, por favor. Muito bem, nós vamos voltar à questão da construção dos prédios ali na estação Belém do metrô. O nosso Tibor Brode, o nosso coordenador, já me informou que a matéria saiu hoje de manhã, aqui no Jornal da Manhã. Uma parceria público-privada. Como é que é isso, o governador Geraldo Alckmin? Nós lançamos, Joseval, uma PPP chamada PPP dos Trilhos. Abrimos a audiência pública 30 dias para receber as propostas e aí vamos lançar o edital. Nós vamos fazer um grande conjunto de prédios, de apartamentos, 4.500 apartamentos na região do Belém, habitação de interesse social, quem ganha 1, 2 e 3 salários mínimos, e moradia popular, que é acima de 3 salários. Comércio também e equipamentos públicos, em cima do metrô. Em cima da estação do metrô? Em cima da estação do metrô, em cima do trilho, em cima do trem. É uma tecnologia extremamente inovadora. E qual o desafio das grandes megalópolis? E São Paulo tem 22,5 milhões de pessoas na região metropolitana. Essa é uma tendência do mundo moderno, urbano e metropolitano. Grande Tóquio, 32 milhões de pessoas. Mumbai, na Índia, 24 milhões. São Paulo é mobilidade. Nós precisamos aproximar a moradia do trabalho,
a moradia dos meios de transporte de alta capacidade. Então você poder morar em cima do metrô, do lado do metrô, é uma coisa maravilhosa em termos de qualidade de vida. E ajuda no trânsito de São Paulo. Nós temos que ter planejamento urbano melhor. Então nós fizemos a primeira PPP do Brasil de habitação, que é do centro. Já entregamos 120 apartamentos na Rua das Noivas, Rua São Caetano. Vamos entregar nesses próximos dias mais 96 na Alameda Glete. E temos 1.300 em frente à Sala São Paulo, ali no Bom Retiro. Está indo muito bem. Trazer de volta as pessoas para morarem no centro. Tem muita área abandonada. Trazer de volta as pessoas para morarem no centro expandido, aproximando o emprego do trabalho. Aí a segunda PPP é essa que lançamos ontem, PPP dos trilhos, que é fazer a moradia em cima do metrô. Ou seja, isso na China. Grande parte da receita do metrô na China vem de habitação. Quer dizer, não é só uma coisa de transporteiro, porque ela tem, você valoriza as áreas, né? Que imagine você poder morar perto de uma estação de metrô. Então é um belíssimo projeto, estamos extremamente animados, acho que a resposta da iniciativa privada vai ser muito boa. É emprego e moradia para quem precisa. Governador, antes da Vera falar de política, só vou pedir para o senhor o cronograma do Rodoanel Norte, que já deveria ter sido entregue, não é? Rodoanel Norte, nós estamos, Tiago, com mais de 4.000 trabalhadores. O governo do estado de São Paulo hoje, só em obra, nós temos 112.000 pessoas trabalhando. Estradas, metrô, trem, hidrovia, rodovias, água, esgoto. Vamos entregar 2 grandes obras de água, que é a interligação do Paraíba com o Cantareira e a PPP do São Lourenço. Então, eu sempre cito isso porque emprego é extremamente relevante. Rodoanel, estamos com mais de 4.000 trabalhadores. Nós vamos entregar em 3 etapas. Acho que eu consigo entregar uma etapa agora em março, comecinho de abril, e até o meio do ano, no máximo no início do segundo semestre, estará totalmente concluído. Aí nós fechamos todo o anel, 180 quilômetros, interligando o maior aeroporto da América do Sul, que é Cumbica, com o maior porto da América do Sul, que é o Porto de Santos, sem passar por dentro de São Paulo. Nós fechamos com a Asa Norte, ligando Dutra, Aeroporto de Guarulhos, Fernão Dias, que vai para Minas Gerais, e o sistema Anhanguera Bandeirantes. Governador, a gente, voltando um pouquinho para a política, o PSDB tomou uma decisão de deixar o governo Michel Temer, mas o ministro Aloysio Nunes Ferreira permaneceu lá, supostamente na cota pessoal do presidente. Queria saber se o senhor acha que essa decisão do PSDB de se afastar do governo pode comprometer uma aliança com partidos que continuam na base e com o próprio PMDB, e se o senhor não acha incoerente o partido tomar essa decisão, mas um de seus principais quadros, um quadro conhecido nacionalmente, importante politicamente, permanecer. Olha, Vera, nós procuramos sempre agir de forma coerente. Como nós apoiamos o impeachment em razão de todas as denúncias, de todos os fatos ocorridos, da gravidade da situação, nós tínhamos responsabilidade frente ao novo governo. Eu era daqueles que defendia que nós deveríamos dar sustentação na Câmara, no Congresso Nacional, sem participar do governo. Não precisa ter ministro para poder votar medidas de interesse do país. Mas a decisão da maioria foi participar do governo. Ao longo dos anos, ao longo desses últimos anos, a decisão foi amadurecendo para dar apoio às medidas de interesse do país sem precisar participar do governo. Eu acho que o PSDB está dando o exemplo de uma nova política. Nós votamos favoráveis a medidas que sejam de interesse do povo brasileiro sem precisar ter nada em troca. Não precisa ter ministro, não precisa participar de governo. Eu acho que é uma visão moderna, uma visão boa. Também não vamos proibir alguém filiado se o presidente quer e se a pessoa é qualificada. No caso do ministro Aloysio Nunes, é um cargo de Estado, que é o Relações Exteriores, chanceler. O Brasil está no meio de negociação do Mercosul com a União Europeia, acordos internacionais. Então você tirar o ministro nesse momento, então ele está lá na cota pessoal do presidente, é um bom ministro, uma pessoa que tem capacidade, sério. Aliás, a mesma coisa o PPS. O PPS não participa do governo,
Mas tem o Raul Jungmann, que é um cargo de Estado, que é o ministro da Defesa, né? O Raul Jungmann, aliás, um bom ministro. O senhor acha? Aquela primeira parte da questão. Vera, eu vou defender as alianças. Por quê? Porque nós ainda não estamos num quadro de 4, 5 partidos. Nós temos muitos partidos. Então você, para governar, você vai precisar ter aliança. E é melhor fazer na campanha, porque aí o povo sabe com quem é feita a aliança, quem é que é o time, o que você defende. Então, agora, nós só podemos fazer aliança com quem não tem candidato, porque quem tiver candidato, você vai disputar. Você pode, no segundo turno, quem chegar lá, receber ou dar o apoio. Mas isso vai ocorrer mais à frente. Ninguém vai, no mês de janeiro do ano eleitoral, dizer que não tem candidato. Concorda? Então essas coisas vão ser mais para o meio do ano. E a campanha agora é curtinha, 45 dias só. Você só pode fazer convenção em agosto. Em agosto, a campanha encurtou. Nessa campanha curta, qual o peso que o senhor acha que vai ter a Lava Jato? E eu queria ouvir do senhor se o senhor acha que a operação, essa que revelou aí um dos maiores esquemas de corrupção da história do país, está sob ataque, se ela está com os dias contados. E já emendando, como o senhor viu esse indulto de Natal que o presidente deu, que está tão criticado? Olha, primeiro em relação à Lava Jato, eu acho que mudou o Brasil. Por quê? Porque o que estimula a atividade delituosa é a impunidade. Se quem rouba o carro aqui fora, ele tivesse certeza que ele ia ser preso, ele não ia roubar o carro, mas ele acha que não vai acontecer nada. Então você tinha no Brasil uma impunidade do chamado crime do colarinho branco. Eu acho que ninguém vai segurar a Lava Jato. O Brasil vai sair desse processo mais amadurecido, vai sair melhor, com instituições mais sólidas. Eu acho que esse é um aspecto importante. Em relação ao futuro, eu sou otimista. Eu acho que o Brasil é um país vocacionado para crescer. Eu acho que... Eu sou da tese, às vezes eu vejo uma crítica. Mas o governador não é... falta carisma. O Brasil não precisa de showman. Quem quiser showman, vai no show do Tom Cavalcante, que é um gênio do humorismo. O Brasil precisa de governo para resolver os seus problemas, que seja eficiente, né? Que reduza o tamanho do Estado, que faça inclusão, que tenha competitividade, reformas, uma agenda modernizante, né? Modernizar o país, desburocratizar, buscar competitividade. Eu não sou da ribalta. Acho que essa coisa da discurseira, da ribalta, é coisa meio atrasada. Nós precisamos de resultados, precisamos de eficiência, precisamos de trabalho, falar a verdade para as pessoas, não tem mágica. Ser transparente, eu acredito nessas coisas. E o indulto, governador? A Vera perguntou. O indulto... A Força-Tarefa reagiu, a Força-Tarefa da Lava Jato. Eu não conheço detalhes disso, né, do ponto de vista jurídico, qual foi a razão que levou a isso, então vamos aguardar. E só mais uma questão, posso só... Foi não? Aí já que o senhor falou do showman. Não, eu queria perguntar o seguinte: o senhor gosta de dizer que os jornalistas são ansiosos? O senhor diz sempre que a Vera Magalhães é ansiosa. Isso. Agora, a gente projeta um embate entre o senhor e o ex-presidente Lula na eleição, dependendo do que acontecer no dia 24 de janeiro, no julgamento dele. O que o senhor espera desse julgamento? Olha, eu já disputei com o presidente Lula em 2006. Fomos para o segundo turno, a diferença até não foi grande. Qual foi a grande diferença naquele momento? É que era a reeleição. A reeleição, ela é desigual, porque nos Estados Unidos se diz que o mandato é de 8 anos, podendo interromper no meio. É muito difícil interromper, é só um plebiscito para confirmar. Então, ainda mais no Brasil, um país mais pobre, mais dependente do governo, você imagine, olha a lei, que absurdo que é a lei. Eu tenho que renunciar ao mandato 9 meses antes de um governo que eu não estou disputando. E o presidente fica no cargo, disputando o próprio cargo. É um absurdo. Com a caneta cheia. É um absurdo verdadeiro. E não mudaram essa lei absurda. Não foi mudada. Continua do mesmo jeito. Agora mudou. Agora mudou porque o Lula não é presidente, não tem a reeleição. O PT, que era vestal, hoje está
Eu até disse na convenção do PSDB que o Lula quer voltar à cena do crime, né? Porque é uma barbaridade. Agora, se vai ser candidato ou não, esse é problema da justiça. E o Bolsonaro? Olha, eu acho que todo mundo que pretende ser candidato, eu respeito. Porque, no fundo, é uma vontade de participar, de contribuir, cabe ao povo julgar. Eu acredito em outros valores, acho que a política não deve ser essa política do personalismo, mas política de resultados, de você voltar o Brasil a crescer, ter emprego, renda, modernizar um país continental como é o Brasil, né? A América Espanhola se dividiu em N países. A América Portuguesa se manteve unida num país de dimensões continentais, federativo. Então tem tudo aí para poder avançar e melhorar. Em relação à Lava Jato ainda, governador, e o peso que ela pode ter na eleição, o senhor acha que ela criou, e isso vai ter peso na campanha, uma sensação de que todos os partidos são iguais, de que todos eles têm responsabilidade igual por esse estado aí de corrupção e de desmandos e de delinquência que se viu na política brasileira, e como que o PSDB vai fazer para tentar se dissociar disso, dessa imagem de que todos os partidos são iguais? Olha, eu vejo 3 questões centrais aí no próximo ano. Uma, ética, valores, né? Valores, transparência, verdade. Acredito nisso e acredito no julgamento da população. Embora haja muita má fé no sentido de misturar tudo, dizer que é tudo igual, não é verdade. E a população, ela sabe separar as coisas, sabe julgar, acredito muito. O Mário Covas dizia, o povo erra menos que as elites. Ele precisa ter todas as informações. Cabe a nós levar essas informações. A segunda é crescimento, é emprego e renda. E a terceira é segurança. Então, eu diria que a questão de valores éticos, a retomada do crescimento, e aí está embutida a educação, a ciência e a questão da segurança, elas serão temas importantes para o ano que vem. Governador, ontem o Datafolha indicou que 70% da população é contra privatizações. Esse foi um assunto muito discutido quando o senhor foi, inclusive, candidato a presidente da República, e havia esse embate com o ex-presidente Lula. O senhor, tomando posse, vencendo a eleição, o senhor pretende fazer o que em relação a privatizações? Tem essa discussão sobre a privatização da Embraer, o repasse para a Boeing. O que o senhor pretende fazer a partir de agora? Olha, eu defendo uma importante reforma do Estado. Aquele Estado executor de tudo está errado, porque não faz bem feito. Há um princípio de subsidiariedade. O que o pequeno puder fazer, o grande não deve fazer. Segundo, o governo não tem como ser provedor de tudo, porque ele não tem dinheiro para tudo. E sobra dinheiro no mundo. Você tem uma liquidez internacional impressionante. Se você tiver bons projetos, não é privatização, é concessão, é PPP. Olha, 30 anos... administra aqui esse aeroporto, essa estrada, depois volta tudo para o povo. Agora, tem coisas que você tem que privatizar. O Estado não deve ser empresário. A Embraer já foi privatizada. E talvez, se ela não tivesse sido privatizada, ela não seria essa gigante da aviação do mundo, orgulho brasileiro justo, que é a Embraer. O que se está discutindo, ligou a mim o presidente da Embraer, não é compra dela pela Boeing, não. É uma sinergia, é uma possibilidade de você ter uma parceria estratégica. Uma fabrica grandes aviões e a outra jatos, né, de menor tamanho, como fez a Airbus com a Bombardier. Ninguém vai comprar a Embraer. Agora, hoje está nos jornais, eu até li num dos grandes jornais de São Paulo, sobre a EBC. Então, se eu for presidente, eu vou fechar, vou acabar com isso. Não tem sentido nenhum é a TV do Lula. Gasta um dinheirão, milhares de funcionários, não tem audiência. É função do governo ser dono de televisão? Não é função do governo. E você acaba com a Voz do Brasil também, viu? É uma brincadeira. Nós temos que modernizar, acho que a população entende, não é para privatizar
transferir. E outra coisa, o governo não sai da questão, porque ele tem um papel regulador e fiscalizador. O que não pode são as agências serem partidarizadas, ficarem a serviço de político ou de partidos, mas serem de Estado. Eu acho que o Brasil tem tudo para passar por um grande processo de modernização, de competitividade. Governador, o senhor já está conosco aqui há mais de hora, começamos às 6h30, 6h35, mas ainda tenho duas questões pequenas para colocar o senhor, mas importantes. O senhor, quando veio aqui uma vez, falou que a gente só ia ver a poluição, a despoluição do Tietê no futuro, porque ela não aparece aqui em São Paulo, vai encurtando no comprimento do rio. Como é que tá isso? Quando é que eu vou arrancar um lambari do Tietê aqui no Marginal Pinheiro? Em Salto você já pesca o lambari. A mancha de poluição estava em Barra Bonita. Certo. Ela está retrocedendo. Ela retrocedeu 150 quilômetros. Então hoje ela está em Salto. Nós já universalizamos o saneamento básico no interior de São Paulo, nos municípios operados pela Sabesp. São todos 300%. 100% de água tratada, 100% de esgoto coletado, 100% de esgoto tratado. O litoral mais 3 anos, porque cada praia tem que ter um sistema. E a capital mais 4 a 5 anos. Agora, se tivesse 100% do esgoto coletado, 100%, o rio estaria sujo. Por quê? Porque não é só esgoto, você tem a chamada poluição difusa, pneu, sofá, plástico, papel, tudo que joga na rua acaba dentro do rio. Até palito de fósforo. Exatamente. Então são duas coisas. Uma, educação ambiental. A outra é limpeza das cidades para quando chover não carregar tudo para dentro do rio. E terceira é tratamento de esgoto. Mas está no caminho certo. Claro que as pessoas comparam com o Tâmisa em Londres, o Sena em Paris, são rios de foz, um mar de água. Se São Paulo fosse lá em Panorama, depois de Araçatuba, não tinha poluição. O problema é que nós não somos um rio de foz, nós somos um rio de cabeceira. Não passa água aqui em São Paulo. Quando ele termina lá no Paranazão, ele chega ao Rio Paraná, ele tem 200 metros cúbicos por segundo. Quando passa por São Paulo, tem 15. Então é muito pouca água. Por isso que é mais difícil, mas é perseverar. A mancha está em Salto, ela vai retrocedendo, daqui a pouquinho ela vai estar aqui em Pirapora do Bom Jesus. Governador Geraldo Alckmin, nós agradecemos profundamente sua presença pessoal aqui nos estúdios da Jovem Pan e espero que o senhor, eleito presidente da República, tenha um projeto para a nossa juventude, porque é ali que está a fonte da criminalidade, o abandono de nossos jovens da periferia. Muito obrigado, governador. Muito obrigado, Joseval. Você me lembra que Franco Montoro, quando dizia o futuro começa hoje, ele se chama juventude. Agradecer a você, Joseval, ao Tiago Uberreich, a Vera Magalhães e a todos os ouvintes da Jovem Pan. Obrigado, governador.